convidados já estão aqui no estúdio, convidados para debater esse assunto com um olhar crítico, com muito respeito e consideração por você, ouvinte, que vai estar participando com a gente também. Afinal de contas, esse é um tema que, acredito eu, que o bom senso e a consideração precisa existir a todo instante. Nós vamos falar sobre o aborto, e os convidados de hoje são o Padre Celso Calahari, da Igreja Ortodoxa, e também o Padre Fabiano, da Igreja Católica Romana. Hoje vão estar falando com a gente. Eu quero começar cumprimentando o Padre Fabiano. Boa noite, Padre. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Comércio em Foco, e desde já agradecer a sua presença e participação com a gente. Boa noite, Junei. Boa noite, querido amigo, rádio ouvinte da Rádio Cidade FM. Uma alegria poder estar aqui no Comércio em Foco, tratando de um assunto que tem a ver também com comércio. Opa, e como, né, Padre? E como? Na realidade, nós falávamos sobre isso agora há pouco, e lógico que tem a ver, afinal de contas, existe sim uma indústria que tem interesse, a indústria do aborto, assim chamada, que tem interesse na legalização. Imagine aí médicos, farmacêuticos que contra ou a favor, essa não é a questão nesse primeiro momento, mas que podem desencadear, né, uma economia voltada à prática do aborto. Com certeza, Ginei. Assim como existe a indústria bélica, existe também a indústria abortista, e como você bem falou. Então, nós nos propomos hoje a tratar sobre este assunto, partindo de uma concepção cristã, mas também entrando naquilo que envolve a todos nós, seres humanos. Não só o nosso posicionamento cristão, mas aquilo que diz respeito à lei natural, como o programa que falou sobre as decisões. Eu me recordo, por exemplo, que o Padre Celso ele fez uma referência à lei natural. Perfeito. Perfeito. Está conosco também aqui nosso convidado, o Padre Celso Calahari, da Igreja Ortodoxa. Padre, seja bem-vindo mais uma vez ao Comércio em Foco. Obrigado, Junei, pela recepção. Obrigado também, o nosso querido ouvinte que está, nesse momento, parando um pouquinho no trânsito em casa para nos ouvir. É algo muito importante e que já vem despertado o interesse da gente em estar nos posicionando diante da sociedade acerca desse tema de relevância e importância para nós. O que eu acho interessante, Padre, é o seguinte, é um tema que muita gente foge de falar sobre ele, né? Essa é uma realidade. Hoje, quando eu espalhei o nosso tema aí nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, enfim, o tema do Comércio em Foco de hoje, muita gente falou assim, Junei, eu prefiro não opinar. Junei, olha, eu não quero, eu vou opinar, mas eu não quero que fale o meu nome, eu não quero tecer nenhum comentário sobre esse assunto. Muita gente corre, é isso mesmo? É um tema ainda polêmico. É polêmico a esse ponto, né? É um tema polêmico, é um tema ainda que, diante da religião e diante da nossa sociedade, porque não há legalização, as pessoas ainda omitem, e até mesmo omitem que fizeram determinados abortos, né? Eu venho de uma família que, eu fiquei sabendo depois de muito tempo, uma tia minha já havia passado por vários abortos, e à época, sem muita instrução, principalmente religiosa, ela tinha isso como algo normal e natural, né? Inclusive fazendo uso de certas ervas medicinais para a promoção do aborto. Ervas naturais. Naturais, né? Que provocavam o aborto. Que provocam o aborto, que é natural, muito, isso nas zonas periféricas, na zona rural, né? Muito bacana, esse é o tema de hoje. Olha, você que está nos ouvindo, me acompanhando aí nesse momento, você que está ligado no Comércio em Foco, você pode participar com a gente. Manda pra gente o seu áudio, a sua opinião é importante, nós vamos respeitar e vamos discutir sobre ela. Acho que isso enriquece muito o nosso bate-papo de hoje, dos dois lados. Mas eu quero começar, os nossos convidados hoje, o Padre Celso Calahari, o Padre Fabiano também está aqui com a gente. Eu quero começar já com a participação do ouvinte. Você que está nos acompanhando, você pode mandar a sua participação também, 981180482, manda o seu WhatsApp, dá a sua opinião e nós vamos respeitar e debater ela aqui, vamos comentar sobre ela também. Então, vamos lá para a primeira participação do ouvinte no Comércio em Foco de hoje. Boa noite, Junei. Boa noite, queridos ouvintes do programa Comércio em Foco. Junei, é um prazer imenso estar aqui participando do teu
programa exemplar. Meu amigo Junei, a questão do aborto é um assunto muito delicado, muito complexo. Mas existem situações em que a gente precisa analisar com carinho. Imagine se uma mulher está grávida por ter sido vítima de um estupro e que essa gravidez vem trazer consequências psicológicas graves para essa mãe. Está gerando ali um bebê indesejável. Imagine se uma mulher está com a gravidez de alto risco e que vem comprometer a vida dela ou quem sabe até do próprio bebê. Como é que fica isto? E se esta mulher está grávida de um bebê com complicações de saúde ainda no ventre, tipo uma deformação física muito complicada, ou até mental, ou uma doença, em que uma vez ela tendo essa criança vem trazer consequências graves, tanto para ela, para a mãe, quanto para o bebê, situações irreversíveis, que o sofrimento será muito maior. Portanto, eu acho que tem que ser analisado com muito carinho para não complicar a vida tanto do bebê quanto da mãe e da família dessa criança. Portanto, se for analisar por este ângulo, eu sou sim a favor que haja um rompimento dessa vida que poderá estar chegando aí com consequências graves. Mas é preciso ser analisado com muito carinho, com muita delicadeza, com muito capricho para não trazer consequências graves para a sociedade, para a família, enfim. Esta é a minha opinião e espero que tenha contribuído, mas tem que ser analisado realmente com muito capricho. Desejo uma boa noite, um bom programa para vocês, um forte abraço, meu irmão. Valeu, quero agradecer aí a participação do meu amigo Nivaldo, está participando com a gente aqui, dando sua opinião. Padre Celso Kalahari, vamos analisar agora e vamos discutir juntos a opinião do nosso ouvinte. Afinal de contas, muita gente segue essa linha de pensamento, no sentido de falar assim, olha, eu sou contra o aborto, porém, em alguns casos específicos, como por exemplo, num caso de estupro, no caso de má formação, eu sou a favor. Então, muita gente segue essa linha falando assim, olha, tem que ser analisado, tem que ser avaliado. Cada caso é um caso. Junei, Nivaldo, muito boa a sua colocação, a sua fala, né? Inclusive é algo que a gente discute muito quando nós estamos trabalhando a teologia ética, né? Principalmente a questão da teologia moral, né? Que é algo que a igreja, tanto oriental quanto ocidental, que é a romana, ela tem desenvolvido, tem dispensado tempo para escrever documentos relacionados a essa temática, né? É muito importante a gente não generalizar, né? Okay. É importante, primeiro, perceber que esses casos são os casos menores, não são os casos que a gente poderia dizer com maior número de incidência. Esses casos são regras, sim, a exceção, a exceção, né? Okay. Que eu acho assim que a depender da cultura religiosa, da instituição, é possível estar conversando e dialogando com os seus religiosos. No nosso caso, de maneira particular, a igreja cristã, ela parte do princípio fundamental de uma corrente de pensamento que diz que a vida começa no útero materno, a partir do momento em que espermatozoide encontra-se com um óvulo, ali começa, na concepção, ali começa a vida. A vida começa ali. Mesmo sem órgãos formados, mesmo sem nervos formados, porque existe uma discussão, padre, que acontece, que algumas pessoas defendem, dizendo o seguinte, olha, a partir de X semanas se formam os nervos. Então, antes disso, o feto, teoricamente, não sente dor, não sente nada. Então, essa é uma discussão que se apresenta. O senhor falou sobre a questão da exceção
a regra. Uhum. A Pesquisa Nacional do Aborto 2016 mostra que das 2.002 mulheres alfabetizadas entre 18 e 39 anos que foram entrevistadas pela Pesquisa Nacional do Aborto, isso em 2016, 13%, ou seja, de 2.002, 251 mulheres dessas entrevistadas já fizeram pelo menos uma vez o aborto. Na faixa etária de 35 e 39 anos, aí, aproximadamente 18% das mulheres já tinham abortado. Então, olha bem, nesse caso, a maioria, a gente percebe, está voltado para a gravidez indesejada, né? No sentido de, eu acabei contraindo a gravidez talvez por um motivo que eu não estava preparado, um descuido pessoal, etc. E a partir desse momento eu gostaria de abortar, ou eu faço aborto, porque ainda não é legal no Brasil, né? Eu faço aborto clandestino, né? Então, a grande preocupação hoje no ponto de vista da igreja, né? A gente colocaria o ponto de vista da igreja. A partir do momento em que a concepção aconteceu, ali a vida, né? Independentemente, Junei, se ele ainda é embrião até os seus 3 meses de idade, que a ciência comprova, e se a partir dos 3 meses de idade ele já é feto, né? A constituição do sistema nervoso dele já começa a se configurar, né? Mas não voltado só para a questão do sistema nervoso. A gente volta muito para Jeremias, eu gosto de citar Jeremias, no início do livro de Jeremias, capítulo 1 e versículo 5, Deus dá a palavra a Jeremias, e ele mesmo diz, o Senhor dirigiu para mim a palavra, dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta das nações. E aí, para vir para o Novo Testamento, e eu estou falando sobre o ponto de vista religioso, cristão, né? Aí nós pegamos lá a concepção de Jesus, a anunciação do anjo Gabriel a Maria. A partir daquele momento que o anjo anuncia a Maria, ele vai dizer que o Espírito Santo, a sombra do Altíssimo, envolverá Maria, e haverá uma concepção, a gente vê ali, que é um milagre, né? Não foi uma concepção de um homem com uma mulher, mas foi uma concepção do ser divino, do próprio Espírito Santo, com um óvulo feminino, e dali se deu a concepção. Então, é alguém que já tem nome, é alguém que já é chamado, é alguém que já é querido antes mesmo da sua concepção. Já é uma vida humana. Então, nós acreditamos piamente que nós somos chamados a essa existência por Deus, pelo nome, a Bíblia nos diz, nós somos chamados pelo nome, e nós não podemos, em hipótese nenhuma, e a gente pode discutir essas questões problemáticas, que realmente elas são polêmicas, em hipótese nenhuma, provocar o aborto em nome de um mandamento maior, que é não matar. Vamos para a opinião do povo também, padre? Vamos ouvir um pouco mais o que as pessoas estão falando? A Neda, participando com a gente, ela diz assim, olha, sou contra o aborto, mas a favor do direito de escolha. E é interessante que essa opinião da Neda não foi só ela. Nós recebemos algumas opiniões aí próximas a isso. Uma outra pessoa falou assim, boa noite, Gilney, estou ligadinho aqui no Comércio em Foco, no seu programa, meu nome é Wellington Ramos, um abraço aí, viu? Ele pede um alô para a esposa dele, para os seus filhos, a Marinalva, o Wesley e o Eric, e dizendo o seguinte, eu sou contra o aborto. Essa é a opinião do nosso amigo aí, do Wellington Ramos. Abração, viu, Wellington? Bom ter você aqui com a gente. Outro ouvinte manda para a gente a seguinte mensagem, acho que nem tem uma opinião ainda formada sobre isso, mas sou contra, mas ao mesmo tempo, e em alguns casos, sou a favor. Aquilo que nós falávamos, né? As pessoas, a grande maioria, na realidade, ela tem suas dúvidas, casos específicos, elas entendem que deveria se abrir uma exceção. Vamos lá para mais participação do ouvinte aqui no Comércio em Foco. Bom dia, Fernando Muniz. Eu sou contra o aborto. Quem quiser fazer filho, faça, mas não mata. Essa aí foi a participação do ouvinte de manhã, desde de manhã nós já começamos esse tema. No programa de Fernando Molim, teve mais participações aí. Eu sou contra o aborto porque tem muitas formas de evitar engravidar. Então, por isso eu sou contra o aborto. Tem remédio, tem injeção. Então, eu sou contra. Boa tarde, Junei. Boa tarde, Comércio em Foco.
Junei, o tema que o Comércio em Foco está abordando hoje, muito bacana, viu, Junei? Um assunto polêmico aí. E eu te confesso que é um tema, assim, um pouco triste, né? Porque a gente vê a situação das coisas e vê as pessoas querer apoiar essa ação. E eu acho que é uma ação que não devemos apoiar, fica a minha opinião, né? A gente não devia apoiar essa ação aí, até porque se foi Deus que deu a vida, né? Quem somos nós para tirar essa vida, né? E quem sabe essa vida não tem um futuro brilhante aí, a gente está tirando, né? Está apoiando tirar. Então, fica a minha opinião aí, Junei. Eu acho que o aborto é ilegal, entendeu? Mediante a situação que for, o aborto é ilegal, porque a gente está indo contra a vontade do Senhor, né? E fica aí minha opinião. Valeu, Junei. Falou. Valeu, Jefinho. O Jefinho participando com a gente aqui também, dando a opinião dele. E aí ele traz essa opinião, o Padre Fabiano pode comentar com a gente, que independente da situação, ele é contra o aborto, né? Ele é a favor de manter esse feto independente da situação. Padre, como o assunto é polêmico, se vocês me permitem botar ainda uma pitadinha de tempero aí nesse assunto, vamos lá, pensa comigo uma ideia hipotética onde uma mulher, esposa, com marido e filhos, enfim, foi estuprada e fruto desse estupro vem uma gravidez indesejada. Nesse caso, por exemplo, como já foi comentado por alguns ouvintes, a gente não correria o risco de nascer uma criança que seria rejeitada, quem sabe, pela própria mãe, pelos pais e pelos irmãos? Então, Junei, com certeza correria sim este risco de nascer uma criança rejeitada. Com certeza o risco existe. Eu vou voltar aqui na questão que você falou. Algumas correntes defendem o fato de que começa a ser formado os nervos ali a partir de X semana, enfim. O feto, ele já traz todo o material genético, né, de um ser humano. E se nós formos pensar por esse lado, nós vamos pensar o seguinte: é lícito então também tirar a vida de uma criança já nascida pelo fato de ela ainda não ser um homem completo, de ainda não ter desenvolvido os seus órgãos, ter chegado à maturidade biológica. Mas aí o senhor me perdoe, padre, contestar, porque, por exemplo, quando a gente fala das primeiras semanas, os nervos ainda não foram formados, não existe dor. Esse é um dos argumentos utilizados por alguns médicos. A criança já nascida, por mais que ainda não seja um homem formado, mas já tem os nervos. Ali ele já sentiria um bebê recém-nascido, já sente dor. Então tem essa contradição também. Mas é a questão em relação... Nós estamos aqui tocando em relação à questão da vida. Neste ponto aqui, o tema continua sendo a vida. Só que se coloca o fato do sentir ou não sentir dor como um valor que está acima da vida. Neste caso também, nós entramos em outro assunto polêmico, por exemplo, as pessoas que estão em estado vegetativo, que não sentem dor, mas que é vida humana também. Legal. É vida humana também, né? Então, nós vamos sempre buscar defender a vida. Entrando na questão da criança indesejada, existem meios. A criança pode ser levada para a adoção, né? Existe essa questão de sempre é preferível a vida, né? Então, eu fico pensando, vamos pensar juntos. A mulher estuprada, ela é vítima. Sim. Uma vítima que sofreu um trauma terrível. Perfeito. Só que a vida inocente também ela é vítima. Quando nós entramos neste assunto do debate sobre o aborto, a nossa intenção não é taxar a mulher, que fique claro isso, porque existem algumas correntes que defendem um aborto partindo da ideia de que é uma questão de saúde pública, é uma questão e que deste modo muitas mulheres estão sendo criminalizadas com esta prática. Aqui nós estamos
defendendo a questão da vida. Existe um grupo dentro da Igreja Católica aí que conta também com a participação de irmãos de outras denominações, o grupo Provida, né, que na verdade é um grupo que começou na Igreja Católica, mas ele é interconfessional, o grupo Provida, que inclusive ele trabalha indo abordar muitas vezes mulheres que estão indo em direção a clínicas abortistas, com o sentido no intuito de poder conscientizar aquelas mulheres e oferecer também apoio, oferecer todo o apoio necessário no caso de ela decidir-se por manter a vida no feto. Quando você falou a questão do estupro, eu me recordei também de um fato que aconteceu na Polônia. Vamos lá. Aliás, perdão, na Polônia não, na Bósnia. Durante a época da Guerra dos Balcãs, né, lá nos idos de 93, 94, que resultou com a independência desses países que antigamente formavam a antiga Iugoslávia, Croácia, Bósnia, Sérvia, Macedônia. Era uma guerra, não deixava de ser uma guerra político-religiosa, porque os Balcãs ali é um caldeirão cultural e religioso. E um grupo de freiras croatas sofreu a invasão de soldados sérvios e foram estupradas. Dentro do convento. Dentro do convento. De modo que a grande maioria delas conceberam. E elas decidiram em manter... É claro que uma freira, ela jamais ela pensa em conceber biologicamente a vida de um ser humano, até porque ela fez o voto, abraçou a vida celibatária. Mas estas mulheres, elas decidiram por ter os seus filhos, justamente por defender a vida. E muitas delas depois, inclusive, deram depoimentos em relação à questão de o quanto viveram felizes, o quanto estão vivendo felizes com os seus filhos. Não é? Então, essa questão relacionada ao estupro, Gilney, é uma questão que nós precisamos, sim, muito pensar com carinho, mas nunca esquecer que a vida, ela está acima. Oferecer todo o apoio possível para a mulher que foi estuprada, mas nunca esquecer que a vida está acima. Sempre nós vamos preferir a vida. Oferecer apoio psicológico, oferecer qualquer que seja o apoio para esta mulher e para o seu esposo também, no caso. Muito bacana aí a posição do padre Fabiano, recebendo ligação aqui de gente já elogiando, viu, padre, a posição de vocês, o programa. Obrigado vocês pelo carinho, estarem ligados aqui, conectados com a gente no Comércio em Foco. Um abraço especial para a Adriana Souza, que está ligada com a gente, a Aline Lopes, lá de Salvador, olha que legal. Fabíolo também está aqui conectado, Cláudio Pereira, Ângela Silveira, Muriele Oliveira, Sheila tá dando boa noite dela, o Nilton Santana, meu amigo Nilton aí, ó, jogador de tênis, Lua, Ângela Silveira falando assim, olha, eu sou a favor da vida, excelente posição da igreja. Andréia Silva conectada com a gente, e a Luzia tá falando assim, olha, eu sou contra, porque antes não tinha tantos jeitos de gritar e ninguém abortava. Pronto, tá aí a opinião da Luzia, né? Edson Pereira ligado com a gente, ela falou assim, cria porque ela, mãe, enfim, vamos lá. Vamos para mais participação do ouvinte aqui, tem mais gente mandando o áudio, você também pode mandar o seu. Vamos ver se a gente consegue rodar o de todo mundo, né? Mas vamos lá. Boa noite, amigos do Comercial em Foco. Relativo ao aborto, eu concordo com a seguinte opção, né? Se a pessoa tiver com problemas, né? O feto, no caso, tiver com problemas, aí sim, concordo. Mas, caso contrário, discordo plenamente. Entendeu? Fica a minha opinião. Muito obrigado. Boa noite, amigos. E um abraço.
Valeu, grande abraço, tá aí a opinião do nosso ouvinte lá de Barcelona. Abração, Doda. Valeu, vamos lá para mais participação do ouvinte aqui. O ouvinte tem voz e vez aqui no Comércio em Foco. Vamos então saber o que pensa quem está acompanhando o Comércio em Foco, a nossa população. Boa noite, Johnny. Eu sou a favor com relação ao aborto, porque no longo prazo ele reduz a criminalidade, tá? Num primeiro momento você vai achar estranho isso daí, mas o que acontece? O aborto, aquela criança que foi fruto de uma relação entre dois irresponsáveis, né? Ela vai ser gerada e eles não vão ter condição de criar bem essa criança. Então o que vai acontecer com essa criança? Ela vai viver à margem da sociedade. Seja por qualquer motivo, os adultos não vão criá-la bem, né? Pode ser pessoas que não têm condição no momento, pode ser pessoas que são usuárias de drogas, pode ser pessoas que aquele momento não eram legal para elas, né? Então o que vai acontecer? Aquela criança vai sofrer no futuro as consequências da irresponsabilidade dos pais. Então ela não vai ter uma educação adequada, não vai ter uma alimentação adequada, não vai ter uma estrutura familiar adequada para ela se desenvolver. O que vai acontecer se aquela criança vê todas as situações de ruim acontecendo na vida dela? Ela vai viver à margem da sociedade e vai estar mais propensa a fazer coisas erradas também, entendeu? Inclusive, esse é até um tema assim bem polêmico. Existem estudos que comprovam que a queda na criminalidade nos Estados Unidos na década de 90 estão relacionadas à aprovação do aborto. Tá aí a opinião do nosso ouvinte, inclusive citando a questão, vou passar aqui para o padre Celso, a questão de ter uma ligação direta à aprovação do aborto com a queda da criminalidade na sociedade. Padre. Olha, o meu ponto de vista não vai resolver a situação. Por que não vai? Eu vou primeiro ir pela primeira questão. A primeira questão foi: eu sou a favor do aborto por conta de podermos, abortar quem nasce com alguns problemas, ou que possivelmente é identificado a partir dos exames com alguns problemas, de saúde, etc. Tal. Aí nós vamos correr um grande risco de estar abortando pessoas que vão trazer ou que vão vir à existência e trazer alegria e felicidade para muita gente. Porque se nós formos olhar apenas para o ser que está sendo gerado ali de maneira perfeita, nós já estaremos dentro de algo que a gente chamaria de eugenia, que a eugenia é uma política de estar exterminando ou, de certa forma, abortando todo aquilo que vem com algum defeito. É uma possível má formação já embrionária. Dentro disso, padre, se me permite, existe uma coisa que me chamou a atenção, a gente pesquisando sobre o aborto, enfim, essa questão do aborto para má formação, eu vou trazer uma ligação do mundo animal com relação a isso. Minha esposa, enfim, lá em casa nós criamos uma gatinha. Essa gatinha pariu, tiveram lá vários filhotinhos, e dentro disso tinha um filhotinho, só que ela teve um problema, teve que ser cesárea, enfim, ela rejeitou meio que no início, mas depois começou a amamentar, cuidar dos gatinhos. Mas tinha um gatinho que não tinha a formação perfeita, que não conseguia se locomover de forma perfeita, e nós passamos essa informação para a veterinária. E a veterinária virou para a gente e falou assim: não se preocupe, porque ela faz a seleção natural dela, e ela vai acabar, o que ela faz? Ela, para esse gatinho que tem a má formação, ela não vai alimentar, ela não vai cuidar e vai deixar morrer. Uma seleção natural do mundo animal. E eu acho que quando se pensa no aborto por má formação, eu acho que nós estamos seguindo esse caminho que é natural nos animais. No processo. É interessante você lembrar isso, porque é natural nos animais. Então, o que nos diferencia dos animais é justamente isso, o fato de nós sermos seres racionais. Deus nos deu não só uma tendência natural, interna, de poder sentir o que poderia ser bom ou mal, mas ao mesmo tempo Deus nos dá a capacidade de refletir
sobre nossas ações, né? Essa reflexão sobre as nossas ações, reações e etc. Aí me vem um pensamento que está muito comum agora na Islândia, que porque já foi adotado o aborto, é legal, agora, e aí a gente tem que ver que toda essa questão da legalização vai vir uma série de consequências a partir da legalização. Hoje, na Islândia, é legal também você abortar pessoas com síndrome de Down. Então, imagine aí agora, nesse momento, padre, imagine agora, eu vou pedir uma reflexão, nesse momento, você que está nos acompanhando aqui no Comércio em Foco, que tem um filho ou uma filha com síndrome de Down, que tem um sobrinho, uma sobrinha, alguém próximo da sua família, imagine se fosse criada uma lei para se abortar a criança quando identificado a síndrome de Down. Então, olha bem, na verdade, talvez no processo de legalização não estava lá escrito bonitinho, vamos também automaticamente abortar os síndromes de Down. Não estava, mas automaticamente as indústrias que hoje são ilegais, amanhã passarão a ser legais. Os mesmos que trabalham hoje na clandestinidade, amanhã ou depois, por uma questão legal de documentação, estará também aí agindo na legalidade. Vão estar legitimados. E consequentemente, outras coisas, como nós já falamos sobre a eugenia, vai estar também como um dos pontos a serem abortados, né? a serem passivos de aborto. Então, na Islândia, praticamente os dados hoje, eu estive fazendo uma leitura, praticamente não estão mais nascendo criança com síndrome de Down. E aí, depois, com essa tecnologia que nós temos aí da computação, que cada vez mais nós temos o avanço, nós vamos identificar uma série de outras doenças que a gente já pode ir eliminando antes mesmo do nascimento. Imagina as consequências que isso trarão para a nossa sociedade. E a fim de tentar fechar isso, eu visitei muito no Mato Grosso do Sul uma casa chamada Casa Lar, onde muitas crianças eram tratadas ali, crianças vegetativas, né? Certo. Muitas com síndrome de Down também, mas muitas ali, no caso mais complicado, que era vegetativa. E como essas crianças recebiam carinho, eu constantemente orava por elas, apenas do toque, do olhar daquela criança que te dizia muita coisa. E a gente conversa com os pais, conversa com os cuidadores que passam a ser pais. E mais recentemente, quando eu estive ano passado em Belo Horizonte, estive conversando com uma menina, e eu estava lá como padre na Academia Mineirense de Letras, e ela me dizia: padre, eu quero falar contigo. Eu conheço Teixeira de Freitas, eu morei tanto tempo em Teixeira de Freitas, só tenho um filho. E esse é o meu tesouro. Quem é o meu filho? Um filho com problemas de Down, com um alto grau, mas que para ela era o tudo na vida. Deixou tudo para cuidar daquela criança, e somente o olhar daquela criança manifestava a divindade, o Deus ali presente, humanizado, Jesus Cristo na vida dela. Muito bacana, essas são as palavras do padre Celso Kalahari. Hoje estamos debatendo sobre o aborto. Isso mesmo, você é contra ou a favor do aborto? Eu quero saber, viu? 981180482. Manda aí sua opinião pra gente. Se quiser, eu posso te passar depois essa sugestão de leitura, mas os estudiosos fizeram diversas pesquisas tentando entender o porquê que a criminalidade começou a cair nos Estados Unidos. Pensaram que podia ser as leis mais duras, aumento nos policiais, no efetivo policial, melhorias no patrulhamento, diversas coisas, mas nada conseguiu explicar a redução na criminalidade. Eles foram identificar justamente isso. A legalização do aborto fez com que aquelas crianças que seriam indesejadas pelos pais, ou seja, os pais não teriam condição de criar essas crianças, elas não estariam à margem da sociedade e teriam um potencial muito menor de se tornarem criminosos no futuro, porque nesse caso, ninguém escolhe ser criminoso, ninguém escolhe ir para o caminho errado, mas se a criança vive numa situação, passa por traumas, tem diversos problemas na infância, ela tem uma probabilidade muito maior de fazer coisas erradas do que seguir o caminho certo, entendeu? Entendi, tá aí a opinião do nosso ouvinte. Vamos lá, mais participação do ouvinte no Comércio em Foco. Boa noite, Junê. Tamo junto aí, sintonizado na rádio, hein? Valeu. Forte abraço.
Tamo junto, foco, comércio em foco. Lucas, da Uai Brasil, aqui conectado com a gente. Boa noite, Junei. Boa Aqui é o noite. Valdino. Fala de Valdino. Bom, em casos de risco de vida para a mãe e gravidez proveniente de estupro, o aborto ele já é permitido pela nossa legislação. E em caso de feto anencéfalo também, de acordo com uma súmula vinculante do STF. Nos demais casos, veja bem, o que é que leva uma mãe a cometer esse tipo de ato? Normalmente o desespero, a falta de condição financeira, social, de ter essa criança, às vezes alguma situação do relacionamento que estava dando certo e de repente não deu, abandono por parte do pai, às vezes uma gravidez na adolescência, abandono até mesmo por parte da família dela, pai, mãe, né, que poderiam ajudar e não ajudam. Então, assim, isso leva mulheres a esse desespero, esse ato que não é uma coisa boa. Não tem nada de romântico em se fazer isso no aborto, não tem nada de bonito no aborto. Eu acho que o caminho não é permitir, legalizar o aborto, para que isso se torne uma coisa até comum. Não é uma coisa boa, há transtornos, até mesmo psicológicos, para boa parte das mães. Assistência, não só ela, como as crianças, de assistência jurídica, assistência social, psicológica, para que, por exemplo, uma mãe que não tenha condição nenhuma de adotar, que ela possa ter uma gravidez saudável e que ela possa tomar uma decisão, né, bem fundamentada e, de repente, até entregar essa criança para adoção. Que muita gente vê isso como um ato abominável. Poxa, abominável é você jogar uma criança no lixo, um bebê recém-nascido no lixo. Entregar para adoção, não. Agora, tudo isso tem que ser bem acompanhado pelo poder público, pelos órgãos competentes, para que seja tudo certinho. Eu acho que é o melhor caminho a gente fazer isso daí. 18 horas e 50 minutos no Comércio em Foco. Hoje estamos aqui com o padre Fabiano, da Igreja Católica, o padre Celso Kalahari, da Igreja Ortodoxa. Estamos batendo um papo falando sobre aborto e eu queria ouvir sua opinião, tá bom? Muita gente nos acompanhando. Um abraço para Manuel Messias, Jandro Carvalho, Rayane, Nailde Queller. Que bom ter você aqui, Nailde. Etelvino, meu amigo Etelvino Mota, Roger Walker, Maria Aparecida, Ana Karina, o Maxwell Lopes também ligado com a gente. E a Luzia tá falando assim, olha, se for aprovada a lei do aborto, as mulheres vão ficar engravidando e abortando aí muitas vezes, o tempo todo. Essa é a opinião dela. Lucas Franco com a gente, Luzia ligadaça a opinião da Dagmar. Ela está dizendo assim, olha, sou a favor da legalização do aborto porque o corpo é da mulher e cabe a ela escolher. E porque chega de hipocrisia. Todo mundo conhece alguém que já abortou. Vão querer jogar milhões de mulheres na prisão? Saiu uma pesquisa dizendo que 50% dos brasileiros que querem que a mulher que abortou seja presa, querem prender, sua mãe, sua filha, sua irmã, enfim, sua esposa ou namorada. É isso mesmo? A mesma pesquisa revela que 48% dos homens entrevistados concordam com a frase: eu jamais deixaria uma mulher interromper a gravidez de um filho meu. O machismo e a hipocrisia na frase são evidentes. Há milhões de homens que não assumem a paternidade, milhões que não pagam pensão. Entre os que pagam pensão, há os que fazem apenas isso, mais nada. O ônus de criar o filho é todo da mulher. Enquanto continuamos com esse faz de conta, milhares de mulheres seguem sendo vítimas em abortos clandestinos. Vamos parar com esse sofrimento e essa culpabilização das mulheres. Essa é a opinião da Dagmar, que está nos acompanhando lá de São Paulo. Padre Fabiano. Bem, Junei, na verdade, a questão da culpabilização, eu fico analisando, né? Não é algo que a gente impõe. Quantas pessoas nós atendemos, atendimento espiritual, vocês não fazem ideia do como essas pessoas chegam arrasadas, né, pelo fato de terem cometido aborto. E eu estava recordando aqui a eugenia da qual o padre Celso fez referência. A eugenia, ela foi a base do pensamento e da prática de Hitler. Opa, nazismo, interessante, verdade. Durante a Segunda Guerra Ele Mundial. queria uma raça pura, raça ariana. Perfeito. E todos os
entre aspas, dejetos humanos, todos os lixos humanos, aqui se inclui judeus, ciganos, negros, homossexuais, todos esses deveriam ser extirpados, exterminados. Então, a prática hitleriana, ela tinha como base a eugenia, ela era a execução do pensamento eugenista, a eugenia, que é essa concepção de o perfeito, só, entre aspas, né? O perfeito só merece a vida e só vive aquilo que é perfeito. E nós, eu vou até aqui trazer a questão da palavra hipocrisia, né, que foi citada aqui na fala da última ouvinte que está participando, né? E nós, muitas vezes, nós não, eu digo, muitas vezes as pessoas que defendem o aborto, certamente muitas delas, ou talvez quase todas, repudiam o nazismo, com certeza. Olha para trás, repudiam o nazismo e nós nos perguntamos, até onde se diferencia? Porque as práticas do nazismo, onde se diferencia? Porque quer dizer então que a vida que ainda não nasceu, ela vale menos do que a vida que já nasceu? Quer dizer então que a vida já nascida não podia ser exterminada pelo nazismo, mas a vida que ainda não nasceu pode ser exterminada por nós. Perfeito, padre. Quem está querendo contribuir com a gente também é o nosso colega aqui de bancada, está sempre aqui nesses debates com a gente, que é o pastor Davi Melo, da Igreja Luterana, né? Pastor Davi, que não pôde estar aqui por motivos de viagem, mas mandou sua contribuição também para o Comércio em Foco. Vamos lá, então, falar com o pastor Davi. Boa noite, pastor. Bom ter você aqui conosco, ligadinho no Comércio em Foco. Boa noite, estimado Junei. Boa noite, meus amigos Padre Fabiano e Padre Celso. O tema que está sendo abordado é um tema muito sensível, muito delicado. Eu acredito que precisa de um aprofundamento de todos nós, envolvimento de todos nós nessa discussão. Enfim, o aborto, acredito que não pode ser aceito como uma solução para o problema da gravidez indesejada. Isso implica riscos para a saúde física e psíquica da gestante e uma agressão à vida. Falando como igreja cristã, recebemos o nosso Criador a tarefa de defender a vida humana desde sua formação no ventre materno. Interrompê-la fere o mandamento que proíbe matar. Nós não podemos concordar, portanto, que se dê à gestante sozinha o direito de decidir sobre a interrupção da gravidez, e nem podemos permitir que seja coagida pelo parceiro, pela família ou pela sociedade. O aborto não pode ser simplesmente liberado ou banalizado, nem pode ser adotado como um método de controle populacional. Assim Jesus Cristo diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Como luterano, também me refiro aqui ao reformador Martim Lutero, no Catecismo Menor explica o mandamento não matarás assim. Devemos temer e amar a Deus e por isso não agredir nem ferir o nosso próximo, mas devemos ajudá-lo para que tenha tudo e que precisa para viver. Assim eu acredito, meus caros ouvintes, caros amigos, é a tarefa da igreja, então, proclamar a vida digna e assim denunciar tudo que agride a vida. Com relação ao aborto, muitas vezes também é difícil estabelecer como realizar essa tarefa na situação concreta. Por isso é muito importante que a comunidade cristã, que na sociedade, nas igrejas, haja lugar para pessoas que vivem neste conflito. Que nós possamos sempre de novo refletir sobre essa tarefa tão importante em nossa vida, ajudarmos assim a sociedade também a refletir sobre esse tema delicado, sobre esse tema que
que exige de todos nós muito envolvimento. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sempre sabedoria para lidar com situações. Um de vocês, vamos lá, mais participação. Gilney, eu não sou a favor do direito de escolha, não, porque o feto, o bebê que está na barriga, ele não tem escolha nenhuma, ele não pediu para nascer e com certeza ele não vai escolher morrer. As mulheres têm que entender que o corpo é delas, mas ela não tem 2 corações, ela não tem 4 rins, ela não tem 2 cérebros. Então, dentro do corpo dela está se formando uma outra vida, é o corpo de uma outra pessoa, que pode vir a dar muita felicidade para ela, mas tem gente que acha que tem o direito de acabar com essa vida, né? Eu não concordo. Bacana, o ouvinte participando, quero agradecer você que está ligado com a gente aqui, viu? Zé Marceneiro, ligado com a gente aqui, Ângela Silveira também. Vamos lá, Ana Karina e Ana Guimarães, um abraço, Ana, coisa boa ter você aqui. Kessia Jardim falando assim, olha, totalmente contra o aborto, parabéns pelo tema. Dagmar Lopes ligada com a gente, Jandro Carvalho, meu amigo Jandro, abração para você. Vamos de mais participação do ouvinte no Comércio em Foco. Gilney, boa noite, aqui é Suzy Ribeiro. Eu gostaria primeiramente de lhe parabenizar pelo assunto que você vem trazendo hoje para ser discutido no Comércio em Foco, um assunto que está aí em alta, né, onde a gente vê bandeiras se levantando a favor da legalização do aborto, e o que eu tenho observado é que, a gente tem observado que a maioria das estatísticas e informações que vêm sendo dadas a respeito da legalização do aborto, muitas vezes, ou não vem de fontes confiáveis, ou vem de fontes que possuem interesses específicos para estar defendendo a legalização do aborto. Então, seria muito interessante que, ao ouvirmos informações, estatísticas e tudo mais, que a gente averiguasse, né, essas fontes de pesquisa para saber se realmente essas informações são corretas, para não sair por aí repetindo informações que muitas vezes não são corretas. Há um discurso que a gente vê aí muito das pessoas que defendem a legalização do aborto, é que a legalização do aborto diminui o número de abortos, né, ou que diminui a taxa de mortalidade materna. Mas há uma pesquisa feita e divulgada, inclusive a especialista em saúde pública, Isabela Montavani, ela divulga alguns, desmistifica, na verdade, alguns dados que são dados por essas pessoas que defendem, né, a legalização do aborto. Por exemplo, nos Estados Unidos, no início dos anos 70, legalizou o aborto. E quando foi legalizado o aborto, tinha em torno de 200 mil abortos. 5 anos depois, o número de abortos cresceu para mais de 1 milhão. Então, não só nos Estados Unidos, mas em todos os países onde tiver legalização do aborto, observa-se que depois da legalização, o número de abortos aumentou assim absurdamente. Então, é muito importante a gente estar analisando esses dados. E a questão da legalização do aborto, ele tem efeito nulo quando se refere à taxa de mortalidade materna, que não tem a ver com a questão de abortos. Então, é muito interessante que a gente vá atrás, né, das informações, tente verificar se as fontes que são divulgadas são realmente fidedignas, né, ou se não tem nenhuma informação por trás dessas defesas. Eu, particularmente, sou contra, né, além do que uma questão de vida. O aborto é você tirar a vida de alguém indefeso, né, que não pode se defender, e por todas as questões envolvidas, né, nesse processo, eu não sou a favor. Eu espero que cada dia mais a gente busque, né, encontrar as informações corretas a respeito desse assunto, pesquisar, estudar e procurar estar informado sobre esse assunto, que é extremamente importante, né? Aqui no nosso país, inclusive informações que são divulgadas, que tem mais de
1 milhão de abortos. Então, é bom a gente ir atrás dessas informações para ver se elas são realmente corretas. Obrigado pela participação aí da Suzy, também deixando a opinião dela, e é um tema interessante, nós vamos voltar daqui a pouquinho com o padre Fabiano comentando sobre isso. Realmente é algo a se pensar, né? Afinal de contas, quem está por trás desses números, dessas estatísticas? Eu acho que vale sim a reflexão. Vamos lá, gente, muita gente mandando aqui mensagem, áudio, quero agradecer o carinho de vocês. Infelizmente a gente não vai conseguir passar todo mundo, eu vou até propor aqui ao padre Celso e ao padre Fabiano, para numa outra oportunidade a gente voltar com esse assunto, quem sabe trazer aqui um advogado, trazer um pouquinho a visão jurídica desse assunto, podemos trazer aqui médicos para falar também sobre esse assunto, continuar tocando nesse assunto que é tão polêmico e que é importante, sim, sabermos e nos acontecendo. Vamos lá, de mais participação do ouvinte. Sou a favor da legalização do aborto porque o corpo é da mulher e cabe a ela escolher. E porque chega de hipocrisia. Todo mundo conhece alguém que já abortou. Vão querer jogar milhões de mulheres na prisão? Saiu uma pesquisa dizendo que 50% dos brasileiros querem que a mulher que abortou seja presa. Querem prender sua mãe, sua filha, sua irmã, sua esposa ou namorada? A mesma pesquisa revela que 48% dos homens entrevistados concordam com a frase: eu jamais deixaria uma mulher interromper a gravidez de um filho meu. O machismo e a hipocrisia na frase são evidentes. Há milhões de homens que não assumem a paternidade, milhões que não pagam pensão, e entre os que pagam pensão, há os que apenas fazem isso e mais nada. O ônus de criar o filho é todo da mulher. Enquanto continuarmos com esse faz de conta, milhares de mulheres seguem sendo vítimas em abortos clandestinos. Vamos parar com esse sofrimento e essa culpa das mulheres. Opa, bacana aí, foi a opinião da ouvinte que está aqui ligada com a gente, falando também da posição dela com relação ao aborto. Ela que é a favor, sim, da legalização do aborto. Nós tivemos Suzy dizendo que seria contra, falando, inclusive, questionando, e eu queria provocar isso com o padre Fabiano. A Suzy questiona quem está por trás dessas estatísticas, desses números. Padre. Bem, Junei, eu gostei muito da participação da Suzy porque ela provoca, de fato, ao pensamento crítico e traz esta abordagem que era o que nós estávamos comentando aqui um pouco antes. Estávamos comentando nos bastidores e ela, de repente, traz esta abordagem. É necessário nos perguntarmos quem que está por detrás dessas pesquisas. Nós sabemos que existe a indústria abortista, ela tem um interesse em tirar lucro com tudo isto, né? Então, assim como a indústria bélica, por que a indústria bélica ela faz de tudo para manter a sociedade armada? Bem como também na indústria abortista nós temos a questão quem que está envolvido, a indústria, quem que se beneficiaria disso? Então teríamos a indústria farmacêutica, a indústria de cosmético, como tem muitas indústrias de cosmético hoje na Inglaterra que produzem cosméticos com gordura de feto. Nossa. Né? Então, você imagina. Né? Então, nós temos que nos perguntar, a pesquisa tal de tal lugar publicou isso, tal. Tem interesses escusos por detrás disso. E a questão em relação ao corpo da mulher. Teve um outro ouvinte que falou, né, até de forma bem aberta, né, o corpo é da mulher, nós respeitamos e sabemos muito bem disso, mas aquele outro corpo que está ali dentro da mulher é um corpo diferente, é outra vida, é outra pessoa, e se tem uma outra pessoa que está dentro da mulher, ela precisa, assim como também
o pai, não só a mulher, gente. Precisam ser responsáveis por aquela vida. Bacana, você tocou num ponto muito importante, padre, porque geralmente quando se fala de aborto, se fala realmente muito sobre a mulher, e existe sim uma responsabilidade gigantesca do homem, que a mulher precisa... não faz o filho só. Exato, precisa ser assumido. Uma outra questão, que para a gente fechar o nosso bate-papo, nosso horário já está extrapolado aqui, eu queria trazer, e aí o padre Celso encerraria a sua participação comentando sobre isso. Seria com relação à gravidez na adolescência, que é um outro ponto a ser discutido. Tem um ouvinte que mandou um áudio específico sobre isso. Vamos acompanhar. Quanto às situações de gravidez na adolescência, que tem sido um problema crescente, eu me recordo que quando eu era adolescente, né, nos anos 90, se discutia muito esse tipo de coisa em sala de aula, em campanhas, não só a atitude isolada dos professores, como também do próprio Ministério da Educação, né? Então, assim, tinha campanhas antidrogas e também focado nessa questão da gravidez na adolescência, no sentido de evitá-las. Então, assim, falta muito a gente ter esse tipo de campanhas de entendimento, de discussão, para evitar isso. Não é uma coisa desejável. Um jovem, ele não deve interromper a sua adolescência, seu período de estudo, por causa de uma gestação. A gente sabe que não é bom. Quando acontece, lógico, aí você tem que realmente resolver o problema, que na minha opinião, fazendo um aborto numa menina de 15, 16 anos não é a melhor solução, né? Na minha opinião, não é a melhor solução. Mas, se você puder investir na prevenção, com certeza é bem melhor. O caminho, eu acho que é por aí. Muito bacana, tá aí a opinião do nosso ouvinte. E aí, agora, já para finalizar, padre Celso Kalahari, suas últimas contribuições de hoje, tá bom? Foi o Divaldino que participou com a gente. Divaldino, né? A gente fica pensando na questão da prevenção. O quanto se poderia fazer para a prevenção, né? No caso da gravidez indesejada, né? Muito bem falado. Acho que as escolas e o poder público, de certa forma, têm deixado isso de lado. Muito pouco tem se falado a esse respeito nas escolas, tem trabalhado, conscientizado as pessoas a esse respeito. E um grande problema que eu acho que nós estaríamos trazendo para o Brasil em legalizando o aborto seria justamente o ônus que nós pagaríamos, a questão financeira mesmo. Quer dizer, o SUS, mais com uma todas vez as falando suas sobre economia, né? economia. Que essas decisões de legalização ou não podem trazer. Trazem. Então a gente percebe um SUS totalmente em situações delicadas, né, situações precárias, onde nós não temos os nossos municípios a nível de Brasil, a assistência necessária para a gestante e para também o seu período de parto e pós-parto, que fica muito a desejar ainda. A gente precisa levantar números para entender quantas mulheres são mortas, são ceifadas no próprio momento de concepção nos hospitais. Por conta de quê? Por conta de falta de um bom atendimento, por conta de médicos que não estão preparados, ou por conta de negligência médica, e por conta também de um incentivo, de um recurso financeiro que o Estado deixa ainda a desejar. Então, quer dizer, só alguns países, como o Reino Unido, a Espanha e na África do Sul, geralmente o custo para um aborto é em torno de 500 dólares para nós, né? E esse valor, ele sobe um pouquinho para talvez 1.000 a 2.000 libras, né? Ou euros, né? Para um aborto, talvez, na Europa. No Brasil, vamos colocar em torno aí eu falei 500 dólares, mas de R$500. E o número cada vez mais crescente. Porque pesquisas mostram que os países que legalizaram o aborto, a colega até colocou aí na sua mensagem, que a tendência é um aumento significativo de abortos, né? Então, quer dizer, o Estado está preparado para esse outro ônus, né, que o SUS estaria recebendo, essa fila que nós temos para outros tipos de atendimento, iria aumentar significativamente para a fila do aborto.
Muito bacana, esse tema vale nós trazemos aqui, como eu disse, uma próxima discussão com profissionais de direito, psicólogos, médicos. Eu acho que vale a pena sim, nós vamos estar providenciando, convidando aí alguns colegas a estarem conosco. Quero agradecer mais uma vez, Padre Fabiano, muitíssimo obrigado por sua presença, muito obrigado pelo compartilhamento desse conhecimento, da sua opinião, da opinião da Igreja Católica também com relação ao aborto. Agradeço, Ginei. É sempre um prazer estar aqui no Comércio em Foco. Agradeço a Rádio Cidade pelas portas abertas. Agradeço a você, amigo, rádio ouvinte, que nos acompanhou. Que Deus possa abençoar e com a graça de Deus estaremos aqui de volta sim. Ok. Padre Celso Kalahari, representando aí também a Igreja Ortodoxa. Bom ter você aqui com a gente. Mais uma vez, gratidão, Padre, pela sua presença, pela sua disponibilidade e por estarmos juntos aqui debatendo um assunto de interesse público. Obrigado, Junei. Obrigado mais uma vez por esse convite. Eu acho que a sua fala é possível realmente trazer outras pessoas aqui, outros representantes da sociedade para debater. Sim, né? Eu acho que é um momento urgente. Né? E obrigado também a você, ouvinte, que participou conosco, que mandou seu áudio, porque essa forma de interação, temos muito mais a ganhar. Né? E também, de certa forma, não nos deixa falando sozinhos. Né? É verdade. Obrigado a você que está ligado com a gente, sintonizado sempre aqui no Comércio em Foco.